Olá, eu sou o João Lenhari e você está assistindo o Trumpet Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia pro canal Trumpet Flix e hoje tem uma presença aqui internacional, visitando o Brasil, direto de Montreal, João Lenhari. João, bem legal te ver aqui no Brasil, por incrível que pareça. Mas vamos lá, faz uma breve introdução, quem é você? Bom, primeiramente, obrigado Bruno aí de poder participar e fazer esse bate-papo com você agora. Bom, eu comecei minha carreira musical lá em Mojimirim, eu sou do interior de São Paulo, nascido e crescido em Mojimirim, comecei minha carreira lá como músico, minha iniciação musical foi em Mojimirim, depois fui para Campinas em 2002, fui para Tatuí em 2001, depois em 2002 comecei a Universidade de Campinas, na Unicamp, fiz meu bacharelado, meu mestrado na Unicamp, e me mudei para São Paulo, e aqui em São Paulo toquei com todo mundo, todas as big bands da cidade, toquei com a maioria dos músicos aqui da cidade de São Paulo, e desde 2008 eu toco com o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos. Agora morando no Canadá tem sido bem difícil de conseguir conciliar essa agenda aí e fazer os shows com ele. E aqui em São Paulo eu liderava uma big band que chamava Banda Urbana. A banda teoricamente existe ainda, mas como eu me mudei, ninguém ficou com a parte chata do negócio. Organizar, né? Organizar tudo e aí, cara, agora eu tô morando em Montreal, fiz meu doutorado lá em Montreal, em Jazz Performance, voltado para essa coisa da improvisação, a improvisação como um elemento de enriquecimento artístico para o primeiro trompete de big band. Beleza. E quem foram seus professores ao longo da vida? Ao longo da vida, vamos lá. Eu comecei, quem me deu o trompete, o bocal e o trompete, assim, primeira vez, foi o Maurício Perina, que é o maestro da banda de Itapira agora. Depois eu fiquei alguns meses com o Maurício, que ele saiu da banda lá de Mojimirim, da banda Lira. Entrou o G. Ribeiro. E o G. Ribeiro foi o cara que me fez pegar gosto pelo trompete. Ele é o cara, eu era como o irmão mais novo do G, sabe? O G é quase 10 anos mais velho que eu. Eu era tipo o caçulinha, o irmão caçula, e a gente viveu muita coisa legal lá na banda Lira. Então eu fiquei estudando com o G, cara, nesse período da banda Lira, que eu ficava de adolescente, criança, de infância, depois adolescência, com o G. Ribeiro. Depois, quando eu fui para Tatuí, eu falei assim, vou seguir carreira de músico mesmo. Eu já estava, teoricamente velho, já tinha 20 anos. Vou ser músico profissional. E eu fui para Tatuí, aí conheci o Rubinho, aí eu fiz 1 ano de aula com o Rubinho e depois com o Cambé. Uhum. Então, fiz aula com o Cambé 1 ano e pouco, e com o Rubinho também um pouco menos, 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e pouco. O Rubinho mais de improvisação, o Cambé mais essa coisa de trompete e de big band, né? E o Cambé é o cara que me fez gostar de big band, que me fez gostar de primeiro trompete de big band, porque eu tinha facilidade para tocar um pouco mais agudo, tal, na época, era facilidade, era força pra caramba. E o Cambé falou assim, você vai tocar primeiro trompete na Big Band, num festival que teve lá. Porque antes eu estudava de improvisação, com essa introdução à improvisação com o Rubinho e tal. E depois eu entrei na Unicamp, estudei com o Clóvis Beltrame, meu grande mestre Clóvis Beltrame, estudei durante 4 anos com ele, durante a minha graduação. Aí, cara... E eu sou um cara que aula particular, eu fiz com todo mundo. Eu pergunto para você, eu tô sempre fazendo aula, eu tô sempre perguntando, sempre conversando de trompete. Aí, cara, eu estudei com todo mundo, com todos os outros trompetistas. E em Montreal, eu fui estudar com o Ron DiLauro.
Fiz meu doutorado com o Ron, de 2021 até 2023. E ao longo da sua época de estudante, teve alguma coisa no trompete que foi uma barreira para você, que foi difícil? Por exemplo, de repente, sabe, tem dificuldade com flexibilidade, com não sei o quê. Teve alguma coisa que... Cara, tudo. Não, tudo é muita coisa. Mas é, cara, tudo. Tudo que é relacionado ao trompete pra mim é difícil pra caramba, cara. Não é fácil. Cara, sentar a bunda na cadeira, estudar, pesquisar. E uma coisa, cara, que depois de ficar velho, assim, a gente tem que meio que, assim, como posso dizer? A gente tem que engolir o ego, cara, e compartilhar. Pergunta, cara, pergunta. Como você faz isso? Como você faz aquilo? Uhum. Como você... E se o cara, por exemplo, americano não tem essa de amigo, camaradagem e tal. Então você paga uma hora de aula com o cara e pergunta. Você gosta do cara tocando? Paga uma hora de aula com o cara e faz uma lista de perguntas. Isso que eu sempre fiz. Faço uma lista de perguntas para os caras e mostro eu tocando o que eu tenho de mais defeituoso. O que você acha? E desses gringos, cita alguns nomes de alguns caras que você fez aula. Cara, eu já fiz aula com o Brian Davis, já fiz aula com o Bob Shue, com o Nick Marchioni, com a Laurie Frink, com Roger Ingram, Ryan Chapman, acho que foram esses 6. E agora, dando aula, tudo, dentro da pedagogia do trompete, tem alguma coisa que você acha que é algo que meio que seja um game change, alguma coisa que realmente, pô, isso daqui é legal, Sim. E dá uma mudada? Sim. Alguma pra coisa mim, para conhecer? Para mim, assim, eu tive alguns anos da minha vida como trompetista, que foi a época que eu comecei a mais ter trabalhos profissionais aqui em São Paulo. Com quantos anos você começou a virar profissional mesmo? Trabalhar, ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, trabalhar mesmo, eu tinha 24. De 24 para 25. Uhum. Que eu comecei a ser 100% freelancer e consegui pagar minhas contas. Sim. Então, eu fiz aí eu tive um período na minha vida que foi essa que eu comecei a ter um monte de coisa, trabalhar, fazer de sub para todo mundo aqui em São Paulo, tá? E São Paulo é uma cidade que não para, né, velho? São Paulo é uma cidade frenética. É legal, isso é legal para te manter ativo, mas ao mesmo tempo é uma cidade que te consome demais, cara. Te consome muito. E aí eu comecei a tocar muito além da minha técnica. Uhum. Que eu poderia tocar. Dependia muito da força. Uhum. E quando você começa, e você é muito dependente da força, quando você começa a ter muitos trabalhos seguidos, às vezes 2, 3 gigs no mesmo dia, a semana inteira, tinha dia ainda que eu tinha que fazer gravação de madrugada. Os caras falam, não, mas eu tenho musical, mas depois do musical eu posso ir. Então, imagina você fazer um musical, 2 sessões de musical. Uhum. Então você chega, você sabe, você faz 2 sessões de musical, você chega tipo 12h30 da tarde, você vai sair embora, sai meia-noite. Meia-noite e meia. Entendeu? Então, cara, é pesado, cara. Aí depois para ir fazer uma sessão de gravação ainda, que não sei o quê. Eu acho que é legal falar de musical, porque eu acho que muita gente, às vezes, fora de São Paulo, não tem muita ideia do que é musical. O musical tem uma duração de cada show, vamos dizer assim, de 2h30 a 3 horas. Eu já cheguei a fazer musical de 3h20. O Miss Saigon, que foi ali que foi o ponto, esse Miss Saigon, eu sempre falo, tipo, aquela ali, eu falei, acabou minha vida ali, velho. Que eu falei, nossa, não consigo mais tocar trompete, cara. Uhum. Não consigo mais tocar trompete. Não conseguia mesmo, cara. Era um negócio assim, eu ia fazer o número 1 do Max, ou qualquer exercício de flexibilidade Max, de flexibilidade, não saía nada. E eu tento pagar as contas. Prestação do apartamento, pagar as contas. E aí, cara, o que eu vou fazer, velho? Putz. Aí eu eu falei com o Júnior. O Júnior Galante foi um cara muito importante nesse período pra mim, porque ele fazia de sub pra mim lá no musical. Era o Júnior e o Bicudo. Aí eu falei pro Júnior, assume lá o musical, cara, porque eu não consigo tocar mais, velho.
Aí eu falei com ele, eu ia na casa dele lá, ia lá pra São Bernardo. Falei, Júnior, o que tá acontecendo aqui, cara? Me fala, me explica, o que é? Como que você faz pra tocar, não sei o quê? Fala, o que é, cara? Fala. Então ele muita coisa que ele falou naquela época, que anos depois que eu fui... Começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido com as aulas que eu fiz com a Lori Frink, com um monte de gente, que foi, isso o Júnior falou isso pra mim, rapaz, olha só, entendeu? E uma coisa que marcou muito que ele falou pra mim nessa época, foi assim, ele falou assim, faz tudo ao contrário do que você quer fazer. Então, você tá querendo pegar o trompete para estudar? Não estuda, cara. Ele falou, é muito mais filosófico do que tocar. Do que pegar o trompete e tocar. Agora você tem que fazer tudo o contrário do que você quer fazer. Uhum. Entendeu? Isso foi, cara, porque o que você tá fazendo não tá rolando, não tá dando certo. Fazer entendeu? outra coisa. Faz ao contrário. Cara, você tem que mudar isso. Eu falei, puta, foi meio tipo uma programação neurolinguística, uma PNL diferente que ele fez, entendeu? Que ele falou pra mim. Foi muito importante pra mim nessa fase. Foi muito importante. Então, aí depois disso aí, eu fui viajando. Eu já estava tocando com o Roberto Carlos, então a gente viajava, cada turnê internacional, eu ia atrás dos caras para fazer aula, aproveitar. Eu já tô nos Estados Unidos e tal, puta, vou lá fazer aula. E na época não tinha muito essa coisa de aula online, né? Era menos. Era menos. Você tinha que ter o Skype. Que era isso? 2008. Não é? Realmente. 2008. Não era todo mundo tinha computador. Não, era um trampo, cara. Internet. Os laptops não eram pesados pra caramba pra você viajar, era outra coisa. E aí, cara, o grande virada de chave pra mim, que aconteceu, teve 2 momentos. O primeiro foi em 2012, quando eu falei pro Otávio, me explica, cara, o que é que você tá fazendo? Você tá estudando, o que você tá fazendo? Me explica, cara. Aí o Otávio me explicou as coisas daquele do Jeff Smile. Que eu falei, Otávio, eu vi um método que tá do seu nome lá de tradução. Embocadura balanceada. O que é isso? Me explica isso aí que eu fiquei interessado, quero saber. Daí ele me explicou umas coisas disso aí. Eu comecei a estudar e começou a fazer efeito. Eu falei, caramba, cara, puta. O negócio principalmente do roll-out e roll-in. Essa coisa... Enrolar o lábio e desenrolar o lábio. Eu falei, caramba, cara, porra, essa manipulação dos lábios. Falei, e começou a dar resultado. Isso foi em 2012. Eu tava fazendo um musical Priscila, Rainha do Deserto. E era pesado, cheio de agudo, que não sei o que. Você tava bem feliz na época, eu lembro. Porque eu tava... Então, aí, cara, isso rolou, isso começou a ser uma coisa assim, falei, cara, pô, tô de volta no jogo, sabe? Tô de volta no jogo pra tocar primeiro trompete, conseguir tocar essas coisas e tal. E aí eu comecei a sentir que, comecei a crescer de novo. Que de 2008 a 2012, eu considero, foi meio que um limbo, assim, na minha fase, assim, de trompetista, Tava num platô ali, né? Aquele platô, eu falei, caramba, tinha dia que eu tocava bem, eu dependia muito do dia. De acordar, hoje eu sinto boa a minha boca. Sabe, porque eu dependia muito da força ainda. Só que eu tava psicologicamente, porque você começa a forçar demais, você não consegue tocar. Nossa, mas antes eu conseguia tocar isso, agora eu não consigo mais. Então a gente começa... O psicológico fica abalado. Assim, você fala, putz, começa a virar um fardo você pegar o trompete pra ir tocar. Não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer. Cada dia era ai, caramba, puta, e agora? Tanto que eu preferia não passar som, nem aquecer nada, pegar o trompete e tocar. Pelo menos eu falei assim, eu tenho 1 hora e meia de show, que eu vou chegar morto no final dessa 1h30, mas pelo menos eu sei que eu vou conseguir tocar só 1h30. Se eu fizer um aquecimento, eu já tava cansado no aquecimento. Entendi. Entendeu? Mas considera isso, depende, foi uma época meio de um estresse muscular? Foi. Estresse muscular, estresse mental, psicológico, foi um conjunto de fatores, né, cara? Tudo influencia, né? Foi a falta de técnica. Foi a falta de técnica. Porque na época da universidade, da graduação, você está estudando, então você
você faz aula, você toca nos grupos lá, toca casamento no final de semana, não sei o que. Aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo, mas pouco. Não tinha toda hora trabalho. E quando você está estudando, você não tem aquela obrigação de estar bem para tocar. Sempre, todo dia. Senão não vão te chamar mais. Eu lembro que tinha dia que eu chegava para ensaiar na Big Band lá da universidade, lá em Campinas. Não tava, tá ruim, não sei o que, mas beleza. Tirava, descansava, amanhã tá tudo. Você não pensa. Agora, você tá num trabalho, aí você não tá bem, aí o diretor musical chega e fala pra você assim, ó, aquela nota lá, cara, aquele trecho lá, dá uma olhada. Puta, cara, não. De novo. Não, de novo. Puta, mas de novo, cara. Aí você começa, puta, tá chegando aquele compasso. Aí você fala, nossa. Em Miss Saigon era assim, cara. Eu fiquei traumatizado por causa de um compasso, cara. Um compasso. Eu falei, ai, caralho. Sabe o que aconteceu isso comigo? Eu tava no musical da Cláudia, a gente ficou rodando durante mais de 2 anos. E tinha um trecho lá que tinha um si bemol agudo, em agudo, um si bemol. E atacava lá, eu fiquei 1 ano e meio e não errava. Um dia eu errei. Aí no outro dia eu errei de novo. Aí chegou, depois de 2 semanas eu não acertava mais. Depois você não acerta mais. Não acertava mais. Aí você começa a trocar de bocal. Aí tinha o segundo trompete, pediu pro segundo trompete fazer. Ainda bem que você tinha segundo trompete. Mas um dia ele errou, e aí ele não conseguia acertar mais. É foda. Aí virou um negócio, aí virou uma loucura aquilo. Puta, é foda, cara. Eu acho que tocar trompete, cara, é muito mais mental do que outra coisa, cara. Mas... É muito mais mental. É você conseguir ter o controle do seu corpo, sabe? E você reconhecer os seus limites. Entendeu? Assim, puta, cara, isso aqui eu tô errando porque tá acima do meu limite. Então tá tudo certo se eu não conseguir tocar do jeito que eu imagino isso. Porque tá acima do meu limite. A gente é humano, cara. E a cada dia a gente tentar dar uma... Porque tá sempre se comparando, né? Fala, pô, quero tocar igual o John Feds hoje, mas... Não, cara, não é. Sabe que o Roger Ingram, sabe que foi a primeira coisa que o Roger Ingram me falou quando eu cheguei para aula com ele? Ele falou assim, uma coisa é o seguinte, ninguém no mundo é capaz de fazer o que o John Feds faz no trompete. Então, primeira coisa é isso daí, cara. Esquece. O Roger Ingram, né? É daí pra baixo. Entendeu? O Roger Ingram, meu, cara, o Roger Ingram é o meu... Você fica até brincando como que você fala? Paixão de vida. Minha paixão. Cara, o Roger Ingram, pra mim, de primeiro trompete, é o primeiro trompete da minha vida, assim. Entendeu? Mas realmente, tem uma diferença entre ele e o John Feds. Você vê que... Sim. Claro que tem. Como qualquer outra pessoa. É. Mas aí, 2012 foi essa mudança. Então, 2012. Qual foi a outra? Aí a outra, que eu falo pra todo mundo até hoje, as pessoas que vão estudar comigo de trompete... pedem para estudar comigo trompete e que estão com problemas também e tal, foi quando eu tive o conhecimento do sistema pivô, do Donald Reinhardt. Eu falo muito com o Rodolfo Neves, trompetista, morou aqui em São Paulo há muito tempo, a gente tocou junto na Soundscape, gravamos inclusive. Ele tá na Holanda, né? Ele tá na Holanda. O segundo disco da Soundscape, a gente gravou junto, o Rodolfo tá no naipe. E a gente fala quase todo dia. A gente fala de trompete, de improvisação, de tudo, de vida, de tudo. Ele é um grande amigo meu, assim. Grande amigo mesmo. E a gente tava sempre se falando, e ele me falou que ele tava estudando, não sei o quê. Falei, puta, vai ser legal, acho que vai ser legal você. Aí ele me mandou uma foto do pivô stabilizer. Eu peguei aquilo lá, imprimi, e li, são 8 pontos que ele fala ali, li, e comecei a fazer, cara, numa semana, só fazendo o que ele tava explicando ali, cara, eu tocava assim, tipo, até o sol lá no máximo, cara, começou a vir o dó. Assim, é fácil. Só por causa de posicionamento aqui, cara. A unidade, a embocadura como uma só unidade, dente, lábio e bocal. Que é o pivô, né? Que não é nada do... Não é nada disso aqui, de ficar mexendo a cabeça. Não. É isso aqui, cara. Eu falei, nossa, que porra é essa, cara? Poxa, isso foi em 2000 ou 2014 ou 2015. Não me lembro ao certo. Mas, cara, eu falei, caramba, cara. Aí eu comecei a pesquisar a fundo isso. De acordo com o meu pivô que eu identifiquei.
Aí, cara, eu falei, porra, comecei a conseguir tocar assim, umas notas que eu nunca tinha tocado na minha vida. Não era o som que tinha que ser. Não, não era, mas tava conseguindo tocar. Tava saindo. Tava saindo. É. Eu falei, cara, eu consigo tocar essa porra, velho. Aí eu comecei a prestar atenção e ir aperfeiçoando. Até hoje eu não consigo tocar no som que eu quero. Mas eu toco. Eu te perguntei isso porque eu estudei um pouquinho sobre isso, fiz até uma aula com o Chris LaBarbera, fiz uns vídeos falando sobre isso. E aqui a gente quase não ouve o pessoal comum. Não. E é uma coisa bem, eu acho que bem importante, é o tal da identificação do qual tipo de embocadura que você tem. 3A, 3B, A4, etc. E porque isso daí muda totalmente a forma. Muda, porque a gente não pode fazer o generalizar que é tipo 2/3 para cima, 1/3 para baixo. Não pode, cara. Isso não pode. Sabe que tem uma história bem interessante do Andrea Tofanelli, que ele conta que ali nos anos 80, quando ele estava estudando, na Itália, se você tocasse reto, você era um cara de popular. Se você tocasse para baixo, assim, você era o cara de erudito. E ele estudava erudito. E fizeram ele mudar a embocadura. Ele falou, ficou 8 anos ali e não acontecia nada. Até que um dia o Armando Guitalo foi dar uma masterclass e falou, não, o seu negócio é... E ele começou, ele falou que em 4 anos começou a aparecer umas notas que ele nunca tinha tocado, porque ele já tem o queixo mais pra frente, né? Naturalmente. Então, cara, essa coisa do Reinhardt é um pouco confuso, que é muito esmiuçado. É muito esmiuçado. Então você pega a enciclopédia do sistema pivô, você acha no KeyPress para comprar, em PDF, não lembro quanto que tá, mas sempre tem promoção no KeyPress, né, para comprar uns pacotes e tal. Tem lá. E, cara, é gigantesco, ele fala desde posicionamento de língua, tipo de dente, cada tipo de dente, do posicionamento da língua, como onde você tem que bater a ponta da língua, quando você respira. Chega a ser demais, assim, o negócio. Porque é todo um compilado dele ali que ele fez, mas é muito bem esmiuçado. E tem o Focal Point, que é do Rich Willy, que foi aluno dele, que explica bastante coisa ali também, que é de fácil entendimento. E o Reinhardt Routines. Eu comprei os dois. E o Reinhardt Routines, que tem esse pivô stabilizer. Cara, isso aí, cara, pra corrigir essa coisa aqui, cara, e começar a entender isso aí, puta, é bom pra caramba. Por exemplo, buzzing. Tem cara que fala, eu não me dou bem com buzzing, eu não me dou bem com não sei o quê, não me dou bem com pedal. Muito provavelmente esse cara é upstreamer. Porque quando você faz o buzzing, o lábio de cima que tá... O que é o upstreamer? Upstreamer é o cara que sopra o ar vai para cima, a coluna de ar é para cima. Então, o lábio predominante dentro do bocal é o de baixo. É o de baixo, entendeu? Então, você não faz buzzing assim, entendeu? Você vai... É o lábio de cima. Eu sou downstream. Então, quem é downstream consegue fazer buzzing melhor que upstreamer. Então, cara, mas eu faço buzzing, não é o jeito que eu toco. Porque muito provavelmente você é upstreamer. Entendeu? Bem. Porque quando você toca, você tá com mais lábio dentro do trompete. Então, tá mais para baixo aqui em cima. Entendeu? E aí, provavelmente, se o cara fica praticando isso, ele tá praticando uma coisa que ele não funciona para ele. Tá indo contra a anatomia dele. Entendeu? Não vai ser produtivo para ele. Então, cabe a quem é o professor, a quem está estudando, identificar isso. Fala assim, cara, você quer fazer o buzzing? Você faz. Você acha que quer fazer? Faz. Mas não vai ser efetivo para você. E tem um lance também do tipo da embocadura, vai propiciar o som ser mais brilhante, um som mais escuro, um som... Também. Uma facilidade mais para agudo, uma menos facilidade. Exatamente. Exatamente. Tem tudo isso. Tem tudo isso, cara. E o Reinhardt, ele explica tudo isso, cara. Tá tudo explicado, tudo explicado lá na enciclopédia lá. Eu vejo muitas pessoas falando de agudo e não sei o que na internet, principalmente aqui no Brasil. Eu falo, putz, cara, o que ele tá falando não é assim, entendeu? Falo, puta, não é, eu não comento, mas eu falo, puta, não, cara, não é assim, porque se pode ser assim para um determinado grupo de pessoas. Pode, mas depende para quem, né? Pode ser assim para um determinado grupo de pessoas.
Se fulano de tal, uma pessoa de um outro grupo, vai martelar naquilo ali e não vai acontecer nada, velho. O cara vai ficar frustrado. Não vai acontecer nada. Eu fiquei anos da minha vida tentando endireitar a minha embocadura. Você acha que às vezes dependendo do professor que você tá, pode dar uma empacada no seu progresso? Uma segurada? 100%. 100%. E aí uma pergunta sobre você dá bastante aula. O cara começou a fazer aula com um professor. Em quanto tempo ele tem que sacar que tem alguma evolução ou não? Depende do tempo de prática que você coloca do que o professor fala. Vamos pensar num cara que estuda todo dia e está fazendo as coisas Vamos falar de um cara que almeja ser profissional, tá? Um cara que almeja ser profissional. Cara, eu acho que assim, tipo, 15 dias, o cara já começa a perceber. E um cara que é amador e só quer, devendo tocar na igreja? Meses. Pelo menos uns 3 meses. Pelo menos. Mas se em 3 meses o cara não vê evolução, tem que acender a luzinha, né? É o que eu acho. Né? Acender a luzinha. Aí o seguinte, o cara tem 3 meses, não tem evolução, mas ele tem que ver o seguinte, ele tá praticando o que o professor tá falando? Não, tem isso também. Quanto tempo que ele tá se dedicando à prática do que o professor tá falando? Ele realmente entendeu o que o professor falou? Porque, como eu falei antes, o negócio é o que o Júnior me falou, cara. Isso aí, cara, eu ia no Júnior que a gente tocava pouco, não tocava muito. Mais conversava. Era mais conversava mesmo, cara. Conversava, não sei o quê. Cara, porque é muito mais mental, cara. Entender o conceito. Entender o conceito, cara. Entender o conceito e pensar mesmo. Por isso que eu tava falando com você que eu tô na turnê agora aqui com os caras aqui do grupo do Julián Gutierrez. Então, tô tocando todo dia, que não sei o que e tal. Mas eu sinto falta de eu estar no meu espaço, não sei o que, aí você toca, presta atenção no som, aí você, presta atenção no lábio. É pesquisa, cara. Isso demanda tempo. Uhum. E se eu puder dar um conselho, eu tenho pouco tempo para estudar, e que não sei o que, cara, estuda o básico. Vai estudar, perde tempo, que não é perder tempo, na verdade. Investe o tempo. Investe esse tempo no básico, cara. Eu faço de, não aquecimento, mas estudo de fundamentos, assim, por dia, cara, é entre 1h30 e 2 horas. Só de fundamento. E agora falando de aluno, o que você acha que hoje em dia, assim, quais são as maiores dificuldades para dar aula? O acesso universalizado, assim, como se pode dizer, de informação. Isso é legal pra caramba, que você aumenta... Muita informação jogada, muita informação espalhada. E muita informação ruim. O filtro da informação. Para mim, o mais difícil para quem quer estudar e quer se aprofundar no assunto é ter acesso a muita informação e como eu falei para você, muita informação equivocada. Uhum. Entendeu? E tem que ver como vai filtrar isso. E bons trompetistas. Às vezes a gente vê informações equivocadas de bons trompetistas, mas aquilo funciona para ele. Ou às vezes o cara é mais natural e acha que tá fazendo. E acha que tá fazendo, entendeu? E acha que tá fazendo. E não é exatamente. E não é exatamente, não é isso que tá acontecendo, cara. Pô, eu via explicações. Puta, não sei se eu devo falar isso, porque. Não precisa citar nomes. Eu vi explicações de grandes trompetistas, assim, ídolos mesmo, assim, que eu considero ídolos, heróis, caras, assim, falando sobre técnica de trompete. Falo, puta, cara, esse cara tá falando isso, mas não é isso que ele faz, velho. Não é isso que ele faz, cara. Ele pode até pensar isso. Ele pode estar até pensando, mas não é isso que ele tá fazendo, cara. Isso é uma coisa complicada. Entendeu? Não é isso que ele tá fazendo, cara. Aí você vai pegar uma pessoa que, puta, cara, não, cara, ele tá falando, mas não é isso, cara, entendeu? Hoje eu tava vendo um vídeo do Bob Shield falando sobre aulas, e ele falou, o problema de estudar com caras famosos é porque o cara não tem, às vezes, muita ideia do que ele tá fazendo. E aí o cara... Você vai, está com uma dificuldade, uma flexibilidade, e o cara fala, sei lá, só pra mais. Porque a primeira coisa que vem na cabeça dele, só pra mais, sei lá, toca mais piano. E às vezes o problema não é esse, o problema às vezes está em outra coisa. Exato.
Então, é uma coisa a se pensar. Falando de lead trumpet, você é um cara que faz muito lead trumpet com uma qualidade muito alta. Explica melhor o que é um lead trumpet. Porque as pessoas acham que lead trumpet é tocar agudo. Não, cara. Isso é outra coisa que popularizou, essa palavra lead trumpet. Os caras ficam mandando, tem um vocal de pra lead, aí você fala, pô, vai tocar onde? Então, o seguinte, cara, para você tocar lead trumpet, tocar primeiro trompete, primeira coisa que você tem que ter em mente, é que você precisa ter um bom fundamento técnico. Segunda coisa, para ter esse bom fundamento técnico, você precisa ter consistência. Então você vai tocar consistente, digo, de articulação, de todas essas coisas assim, sempre. O que é tocar consistente? Tocar consistente é você, por exemplo, tem uma frase, pá, parou, parou, pé, por exemplo. Aí no outro dia você toca tá, 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 tá. E no outro dia você toca tarataratarata. E o cara que tá tocando no naipe fala, porra, como é que é? O que eu faço hoje? O que eu faço hoje? Então você tem que ser, definiu Cravado. aquilo, definiu aquilo, vai ser pra sempre aquilo, entendeu? Sim. Então, essa consistência. Estilo. Você tem que ser conhecedor de estilo musical. Então, cara, abre a mente. Ouve jazz, ouve música brasileira, ouve funk, ouve música clássica. Você não vai tocar o vibrato do count bass, não é o mesmo vibrato que você vai fazer na Maria Schneider. Só se tiver um trecho na Maria Schneider que é um swing dos anos 50, 60. Uhum. Entendeu? E você não vai fazer o som do primeiro trompete de uma banda mais moderna, que vem mais ligado ao clássico, é diferente do som do primeiro trompete da banda do Maynard Ferguson, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então você tem que ter isso, tem que ter tudo isso. E aí vem a questão, qual é a época do Maynard Ferguson? Também. Mas você pode ver, todos os primeiros trompetes da banda do Maynard Ferguson tem um som super brilhante. Super brilhante, e tem aquela coisa do som mais anasalado. Sim. Que é aquele som do pim, sabe? Tem esse tipo de pim, bim, 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 sabe? Esse jeito de tocar. E na banda Maria Schneider é tudo mais vem muito mais de você tem que abrir mais, tal. É outro jeito que você vai tocar. Outro jeito de tocar. Então, cara, é fazer essa pesquisa de campo, pesquisa de campo também. Você vai tocar primeiro trompete, que repertório que eu vou tocar, entendeu? Estilos de primeiros trompetes, sabe? Estilos de solistas, trazer improvisação. Inclusive, quem quiser ler meu artigo no jornal da ITG, me manda escrito que eu posso mandar o artigo, e que foi a minha tese de doutorado, que foi a improvisação pro primeiro trompete mesmo. Uhum. Para trazer, porque a gente começa, às vezes quando a gente está tocando o primeiro trompete, a gente está muito focado naquilo ali, e você não abre, entendeu? Então, tem muitos primeiros trompetes que tocam forte demais. Uhum. Porque, tô fazendo primeiro trompete, vou tocar forte. E tem muitos primeiros trompetes que não sabem timbrar no naipe. Então você pega um uníssono, você não escuta um instrumentão grande. Só o cara. Você escuta só o cara, aquela coisa, entendeu? Cara, é saber que, tipo, economizar energia onde que vai sair, você vai ter um pouco mais de energia e tal. E o estudo da improvisação abre dá uma aguçada no seu ouvido. Na percepção. Na sua percepção. Então você começa, o baterista... Quando eu tô tocando primeiro trompete, eu sempre fico muito ligado no baterista em primeiro lugar e no baixista em segundo lugar. Uhum. São os dois caras que eles precisam estar bem colado. São os caras super importantes para e o primeiro trompete, que vai determinar o som da banda, cara. Entendeu? E cita aí algumas boas referências de lead trumpets para quem quer pesquisar. Cara, Conrad Gozo, Al Portino, Snooky Young, dos caras que já faleceram, né? John Aldino, deixa eu ver mais os caras que já faleceram, desses caras assim, Benny Bailey. Benny Bailey é um exemplo clássico de primeiro trompete improvisador, uhum. Entendeu? Snooky Young também. Aí depois, caras
que estão ainda vivos, né? O Earl Gardner, da Vanguard, foi do Mel Lewis, Ted Jones, Mel Lewis, depois Vanguard. Earl Gardner, Wayne, o Roger, que é o meu amor. O Roger Ingram, que para mim é o meu maior espelho, assim, minha maior referência. E aí, cara, John Madrid, né? O John Madrid era um cara que era lead e screamer também. Que uma coisa é você ser lead, que você tá liderando. E o screamer, que é o cara que faz os solos agudos, aquelas coisas todas lá. Isso é outra habilidade. Meio que o Lim Biviano foi também, né? Mas o Lim Biviano, eu gosto do estilo do Lim Biviano. Depois eu vou te contar uma coisa do Lim Biviano. Só que tem gente que já não gosta, porque ele fazia muita coisa. Eu gosto. O Mike Williams me contou que o Count Basie adorava o Lim Biviano. Achava ele um dos melhores leads que passou pela banda dele. Eu gosto. Tem gente que acha demais. Agora, esses caras, Mike Williams, você falou agora do Lim Biviano, me veio o Mike Williams do Count Basie, né? Aí tem o Fred Green, que tá lá. Aí tem os caras mais novos aí, né, cara? Que tem minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho. E tem tanta gente boa também que cabe ouvir. O Wayne, tem o Roshan Ross, tem aquele Gerardo Rodrigues, sabe? Ryan Kaiser. O Ryan Kaiser é o exemplo clássico de lead. O lead como deve ser. O lead. Ouve o Ryan Kaiser. O exagero que ele faz nas nuances. As linhas, tem tudo o shape das frases, cara. Isso é muito importante para você estar tocando lead. Então você toca uma frase, cara, e tem exageros. Às vezes a gente tá tocando, a gente não percebe que a gente tá achando que tá exagerando, mas não tá. Uma coisa que eu falo sempre pros meninos lá da Big Band da Universidade de Montreal: exagera na articulação, nos upbeats, tem que saltar mais isso, entendeu? Isso que vai fazer a diferença de uma boa banda para uma excelente banda. E o Ryan Kaiser, que é um lead que faz, ele é, hoje em dia, eu acho assim, na minha percepção, assim, que eu vejo, assim, ele é um cara que faz isso muito bem, faz isso extremamente bem, assim. E ele é solista pra caralho, assim, né? Ele é um puta de um solista. Então, cara, sabe, o cara tem isso. Solista moderno e tem a tradição também. Outra coisa, o que a gente tem, os caras que estão começando a estudar agora, que querem começar a estudar, tem que estudar a tradição. Você não pode cair direto no hip hop. Você não vai cair direto no gospel dos caras que estão fazendo sucesso gospel agora aí. Não, cara, você tem que voltar lá, no Louis Armstrong. Transcreve um solo, 2 solos do Louis Armstrong, pelo menos para conhecer. Sim. Para ver da onde que vem. Pegar o jeito de tocar, ouve o Dizzy Gillespie, Miles, esses caras que moldaram a história do instrumento no jazz. E lembrei de um cara que tinha que falar, Butina. Aqui no Brasil, os caras aqui do Brasil, Butina. O Butina é primeiro trompete. Foi primeiro trompete. Ele não era screamer, ele não tocava, mas cara, ele tinha um lance do vibrato, de conduzir a banda naquele repertório que eles tocavam. Era lindo, cara. Procura sobre o Butina na internet pros caras. Buda tocou muito bem o primeiro trompete. Tocou super bem o primeiro trompete. O Broa, do Rio. Aí tem o Altair, cara. Altair, gigantesco, entendeu? O Altair já era um cara que improvisava, tocava agudo pra caramba, tocava comercial, tocava funk e sabia todos os estilos. O Altair é um exemplo clássico de músico, de trompetista que era completo. Era assim, meu herói, assim, esse cara... Bem all-round pra tudo, né? Pra tudo. Cara pra tudo e pra tudo, entendeu? Os caras um pouco mais velhos que eu, né, que eu aprendi muito, né, e que considero exímios primeiros trompetes, que não, o Altair, já falei, né, mas o Naor, eu tive a chance de conviver muito com o Naor, tocando no Roberto Carlos e em outras coisas também. E eu até falo com ele, falei, Naor, cara, uma coisa que diferencia você de todo mundo, cara, é a sua musicalidade interna, velho. Isso aí ninguém tira de você, velho. Entendeu?
Isso aí ninguém tira de você, cara. Você tem uma musicalidade, cara, que tem um lance seu, é seu, cara. Uhum. E é legal pra caralho, cara. Confia nisso aí, velho, que é, puta, é foda, cara. E isso é diferente o jeito dele tocar. É diferente, cara. É muito diferente isso daí que, caramba, puta merda, né? Como que esse cara faz isso, né, meu? E o Júnior, a potência de som do Júnior, cara. Quando eu vi o Júnior tocando a primeira vez, velho, eu falei, que isso, cara? Puta, quem que é esse cara, velho? Da onde que, puta merda, é tão fácil aquele som, gigantesco, cara. Porra, tocando na Soundscape, eu vi os caras tocando. Eu falei, porra, é essa, cara? Nossa! Meu, então, aqui em São Paulo, assim, esses dois caras pra mim foram minhas grandes inspirações. Assim, são um pouco mais velhos que eu, pra não falar que são bem mais velhos. Não, mas os caras, eles são meus grandes amigos, né? O Mané, que eu lembro do Mané tocando no Ratinho, cara. Porra, o Chico Oliveira no programa do Jô. Sim. Cara, esses caras são inspirações, cara, assim, pra mim. Putz, o Cambé, cara, a classe do Cambé tocando, eu vi o Cambé tocando lá na Big Band de Tatuí, cara. Uhum. Puta, e depois quando fazia aula com ele, as coisas, meu, como que, puta, era demais assim, cara. O Cambé, Mané, Aí tem uns caras da minha idade, que eu sempre achei, assim, os caras bons pra caramba. O Azeitona. Eu falei, caramba, puta merda, como que você faz isso aí, Azeitona? Eu ficava olhando, cara, puta, o Azeitona tocou super... Só que o Azeitona quis fazer mais a música comercial, de primeiro trompete, música comercial, e ele toca pra caralho, cara. Ele toca bem pra caralho, esse cara. Boca boa pra caramba. Não, puta, e o estilo, ele tem estilo pra tocar, ele sabe tocar aquilo, cara. Sim. Ele sabe tocar aquelas coisas bem pra caramba. Azeitona. Aí, Carlinho Alligator, cara. Cara, o Carlinho Alligator tocando a banda do Zé Rock, cara. Era um trator, cara. Eu cheguei a fazer baile. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu cheguei a fazer baile com o Buda, com o Mauro Miola e tal. Aí, às vezes, o Alligator ia. E eu nunca tinha visto ninguém tocando tão forte e tão agudo. Nossa, é. E era um negócio assim, era um baile inteiro 5 cara. horas, e a banda toda falou, pô, o Carlinhos vem hoje. E era muito... Era assustador, cara. Era um negócio, era um caminhão, velho. Caras da minha idade. Então, Carlinhos. Aí uns caras um pouco mais novos. Paulinho Viveiro. O Robinho. Uhum. O Robinho, cara. Robinho, meu, eu fiz o festival, o Robinho, ele tocava no festival comigo. Meu, o Robinho tinha puta som, velho. Ele tem um puta som. Foda, cara. O Robinho é um puta trompetista. Quem mais, cara? Aí tem os caras, o Jordão, puta, Jordão é meu ídolo. Jordão, puta, e ele é bombuda, né? Parece que pode cair o mundo, ele tá lá, pá! Entendeu? Aí o Otávio, amo o Otávio, cara. O som do Otávio, fala, Otávio, meu sonho é ter seu som, velho. Uhum. Sabe? E, puta, o Otávio, incrível. E ao longo da sua vida, cita aí umas 5 referências que foram coisas de... Você falou, pô, te inspirou. Cara, aqui em São Paulo, primeiro em Mogi, minha primeira referência mesmo foi o G. Cara, o G toca bem pra caramba, hein? Toca, eu vi aqui outro dia. Nossa, ele toca bem, ele toca bem, cara. A vida inteira tocou assim, cara. E, cara, eu via aquilo lá, cara, e falava assim, nossa, caramba, né? Como que esse cara faz isso, cara, no trompete, entendeu? E foi minha primeira grande referência de infância. Aí depois veio Naor Júnior, entendeu? Naor Júnior, esses caras aí. Aí Daniel, mais de negócio de solo, Rubinho. Uhum. Rubinho. Quem mais? O Jean-Pierre. Quando vi o Jean-Pierre tocando na Soundscape de sub do Júnior também era legal. Cambé, foi muito importante pra mim, Cambé. Aí o Mané, sabe, esses caras que foram todos esses caras que eu tô falando, Altair, putz. Eu não tenho uma, cara, eu tenho esses caras esses caras têm história, cara, eu respeito demais esses caras, meu. Foram os caras que fizeram as coisas, né? Eu respeito demais esses caras, meu. Putz, esses caras tocam trompete demais, cara. Demais, assim. Pô, o Mané, cara, quando o Mané ia de sub do Naor lá no Roberto, a gente estudava sempre junto. Falava, porra,
Tô estudando com o Mané, cara. O Mané, cara, porque eu via eu nem tocava trompete, queria ser profissional, mas ele já tava tocando no Ratinho, né? E eu assisti o Ratinho só pra ver o Mané tocar, cara, entendeu? E o João, mesma coisa, eu assisti o João pra ver o Chico tocar, entendeu? Pô, eu toquei em Campinas, cara, os caras foram lá me ver. O Chico saiu de São José dos Campos pra ir me ver, cara. Assim, porra, é meu amigo, a gente tem uma amizade bonita, tal, eu gosto muito dele, mas pra mim você não sabe a satisfação pessoal, que pô, os caras foram lá pra me ver, sabe, eu tava nervoso pra caramba, às vezes me senti um pouco mais nervoso, uma pressão um pouco maior. Eu senti mais ou menos isso, porque o Chico, todo mundo conhece, né, o Chiquinho do Jô, e uns anos atrás a gente fez um churrasco na casa dele. Pô, você tá lá, sentado lá, tomando um negócio, conversando com ele ali. É engraçado, né? É engraçado. O cara sair da televisão e tá do seu lado. Pois é. E é que ele é muito simples, né, cara? Ele é muito tranquilo. É músico, é como nós, o cara é músico, cara, entendeu? E só que um cara que mudou, porque não tinha internet. O que aparecia era ele, cara, que tava todo dia na televisão, velho. Era ele, que tava todo dia na TV. E, pra finalizar, pra quem tá querendo melhorar no trompete, o que deve fazer? Pra quem bate pronto. Quer melhorar daqui pra um mês? Estudar todo dia. Tudo bem, essa é uma resposta muito genérica. Estudar todo dia. Cara, tem um professor, primeira coisa. Tem um professor, pesquisar bem quem que você vai estudar. De preferência, alguém que você tem acesso pessoalmente. Se não é possível ter o acesso pessoalmente, que seja online. Mas, pessoalmente, eu acredito que é bem melhor. Porque você consegue ver sutilezas, na linguagem corporal, as coisas assim, que é um pouco mais difícil de ver online. Entendeu? Mas o online funciona bem também. Funciona. Online funciona bem se você não tem esse acesso pessoal. Funciona bem. Agora, para quem quer ser profissional, eu acho o online muito mais efetivo, porque você faz uma lista de perguntas. Então, caras que já tocam e querem melhorar e têm dúvidas em determinados pontos, por exemplo, eu quero fazer uma aula comigo, alguém quer fazer uma aula comigo, mas puta, eu tô lá em Montreal. Me escreve, marca uma hora e faz uma lista de perguntas. Entendeu? Faz uma lista de perguntas, eu tenho dúvida nisso, eu respondo, a gente toca, não sei o que, eu mostro, depois a gente faz lá. Entendeu? E um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento também. Sim. Entendeu? Então não precisa ser aula semanal, mas tem que ter um acompanhamento. Isso para um cara mais avançado, né? Mais avançado. Para um cara mais iniciante intermediário, é aula semanal de preferência, né? De preferência todo dia. Entendeu? Se você pode fazer aula todo dia, que faça todo dia, velho. Você pode pegar e falar, por exemplo, você tem alunos online. Se eles são capazes de fazer mais de uma aula por semana com você, que façam. Entendeu? Que façam mais de uma aula por semana com você e que chegue na aula não o que nós vamos fazer hoje? Não cru, né? Não cru, entendeu? Que tem aqui, puta, não, eu tô... putz, ó, nós estamos... Agora a gente está dando uma ênfase maior na flexibilidade, tá? Então você está passando lá Charles Collins, ou Max, alguma coisa assim, esses estudos aqui, beleza. Para a próxima semana, chega preparado para esses exercícios e chega apresentando dúvidas. Puta, olha só, meu lábio tá fazendo assim, assado. Minha língua, eu tô achando que tá assim, assim, assado. Sabe? Traz dúvidas. E esse negócio do iniciante ter uma aula mais frequente é porque, pelo menos pelo que eu entendo, é porque às vezes dá muito tempo pro cara ficar errando muito, né? Aí que tá. Se você estuda, uma coisa é você praticar e outra coisa é você praticar certo. E é praticar errado. Se você começa a estudar errado, você está estudando errado. Você está passando aquela informação do seu cérebro que é daquele jeito. E está errado. Não está rolando. Então você está tentando, não está rolando, está errado. E você está estudando errado. Por isso que o Júnior me falou. Faz completamente o oposto do que você quer. Você está tentando, para de tentar. Entendeu? Dá uma zerada na cabeça. Dá uma zerada, faz de outro jeito, muda. Entendeu?
você tá fazendo tá errado. Uhum. Você acha que tá certo, mas não, tá errado. Entendeu? Faz sentido. Então, se você começa a estudar muito errado, você tá estudando errado. O errado, tá criando maus hábitos. Entendeu? Isso é uma boa. Entendeu? É isso aí. É. Mas obrigado aí, Brunão. Valeu, João. Valeu, velho.